Antes de qualquer palavra, um agradecimento especial para Café Santos R5F. Sua mensagem tocou profundamente. Foi uma história maravilhosa. Parabéns, continua escrevendo história como esta. Gratidão por essas palavras que chegaram como um abraço silencioso. Elas nos lembram que cada história vale quando encontra quem a sente. E saiba, a partir de hoje, todos os dias, vamos agradecer por esses encontros. Comentários como o seu são sementes que mantêm este espaço vivo. Agora, sim, seja muito bem-vindo, bem-vinda. É uma alegria te receber nesse instante. Você que talvez esteja apenas de passagem, ou talvez tenha vindo ficar. Não é raro que a vida nos leve a lugares que a mente não explica, mas que o coração reconhece com uma espécie de ternura antiga. Se esta é sua primeira vez aqui, acolha-se. Aqui, a palavra não tem pressa, e o silêncio também fala. Sou Arlindo Chagas, e este é o História Não Escrita, um canto feito para quem procura mais do que barulho. Procura sentido, respiro, profundidade. Cada história que ecoa por aqui é um convite a olhar para dentro, a se lembrar de quem fomos, de quem ainda somos. Algumas histórias acalmam, outras despertam. Todas, de algum jeito, tocam. Se você é daqueles que sente o mundo com o peito aberto, com suas memórias, sombras e saudades, então, puxe uma cadeira, se inscreva, compartilhe sua voz. Ela também tem lugar aqui. E me diga, de que canto do mundo você me escuta? Seu comentário é mais que uma resposta. É uma conexão viva entre quem narra e quem sente. Agora, respire devagar. Deixe o mundo lá fora por um instante, porque a história de hoje não quer apenas ser ouvida, quer ser sentida. Milionário, frio e arrogante. Chega em casa embriagado e acaba dormindo com a empregada. O que acontece depois? Surpreende a todos. A chuva caía pesada sobre São Paulo, como se o céu chorasse por alguém. Na cobertura luxuosa de um arranha-céu na Avenida Paulista, Pedro Albuquerque, um homem de 38 anos, tropeçava ao entrar em seu apartamento. O cheiro de uísque caro impregnava suas roupas, e seus olhos, outrora cheios de brilho, agora carregavam um vazio que parecia engolir tudo ao seu redor. Ele era um milionário conhecido por sua frieza nos negócios, um tubarão implacável no mundo das finanças. Mas naquela noite, embriagado e perdido em sua própria dor, algo inesperado estava prestes a mudar sua vida para sempre. Pedro não era assim antes. 3 anos atrás, ele era um homem apaixonado, com um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Casado com Helena, sua alma gêmea, ele vivia o auge da felicidade, especialmente quando soube que ela estava grávida de seu primeiro filho. Mas a vida, em sua crueldade, arrancou tudo dele em uma noite trágica. Um acidente de carro, uma curva mal calculada, e Helena, junto com o bebê que carregava, se foi. Desde então, Pedro se afogou em garrafas de uísque, tentando apagar a dor que o corroía. Ele se tornou um estranho para si mesmo, um homem vazio, cuja única companhia era a solidão. Naquela noite chuvosa, enquanto Pedro cambaleava pelo apartamento, Marta, a empregada de 29 anos, ainda terminava de organizar a cozinha. Marta era uma mulher simples, de cabelos castanhos cacheados e olhos gentis, que escondiam uma história de luta. Criada em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, ela viera para São Paulo em busca de uma vida melhor. Trabalhar na casa de Pedro era apenas um meio de sobreviver, mas ela carregava sonhos maiores. Queria estudar enfermagem, ajudar pessoas, construir algo para si. Marta era resiliente, mas também humana, e ver Pedro naquele estado a incomodava, não por pena, mas por uma empatia que ela mesma não sabia explicar. "Senhor Pedro, o senhor está bem?" perguntou ela, hesitante, ao vê-lo quase cair no
Corredor, ele ergueu os olhos turvos pelo álcool e deu um sorriso torto. Bem, eu nunca tô bem, Marta. Nunca. As palavras dele, carregadas de amargura, ecoaram no silêncio do apartamento. Marta não sabia o que dizer. Ela conhecia a história de Pedro, os rumores sobre a tragédia que o transformara. Mas ali, diante daquele homem quebrado, ela sentiu algo que não esperava, um desejo de ajudá-lo, mesmo que fosse apenas com um copo d'água ou uma palavra gentil. O que aconteceu depois foi um borrão. Pedro, perdido em sua névoa alcoólica, se aproximou dela. Não houve romantismo, apenas uma conexão confusa, movida pela dor dele e pela vulnerabilidade dela. Marta, por um momento, cedeu àquele instante, talvez por solidão, talvez por compaixão. Eles passaram a noite juntos, um erro que nenhum dos dois planejou. Quando o sol nasceu, Pedro acordou com uma ressaca feroz e nenhuma memória clara do que havia acontecido. Marta, por outro lado, saiu do apartamento antes que ele abrisse os olhos, carregando um peso no peito e uma promessa a si mesma de que aquilo nunca mais se repetiria. Dias se passaram e a rotina voltou ao seu curso. Pedro continuou sua vida de reuniões e noites regadas a álcool, enquanto Marta mantinha a cabeça baixa, focada em seu trabalho. Mas algo estava diferente. Marta começou a sentir enjoos matinais, uma exaustão que não explicava. No início, achou que era apenas cansaço, mas quando os sintomas persistiram, ela marcou uma consulta médica. Sentada na sala de espera de uma clínica pública, com o coração apertado, ela ouviu as palavras que mudariam tudo. Parabéns, Marta. Você está grávida de 6 semanas. O mundo pareceu girar ao seu redor. Grávida? Como? Ela sabia a resposta, mas se recusava a aceitá-la. Aquela noite com Pedro, um momento de fraqueza, agora tinha consequências que ela nunca imaginara. E Pedro, ele nem sonhava que seria pai. Marta voltou para casa atordoada, dividida entre o medo do futuro e uma pontada de esperança que não conseguia explicar. Ela não contaria a ele, pelo menos não agora. Como poderia? Ele era seu chefe, um homem distante, preso em seu próprio inferno. Mas no fundo, algo dentro dela sussurrava que aquela criança poderia ser o começo de algo novo. Para ela, e talvez, quem sabe, para ele. Enquanto isso, Pedro seguia alheio, mas algo começava a mudar. Ele notava Marta mais do que antes. Não era atração, não ainda. Era algo mais sutil, como se a presença dela, tão discreta e ao mesmo tempo tão firme, o fizesse questionar o vazio que o consumia. Em uma noite, enquanto a observava arrumar a sala, ele perguntou quase sem pensar: Marta, você já perdeu alguém que amava? Ela parou, surpresa com a pergunta. Seus olhos encontraram os dele, e por um instante houve uma conexão silenciosa. Marta sabia que aquele era o começo de algo, mas o que seria, ela ainda não podia imaginar. Marta segurou a vassoura com força, como se ela fosse a única coisa a mantê-la ancorada à realidade. A pergunta de Pedro ainda ecoava em sua mente. Você já perdeu alguém que amava? Era a primeira vez que ele falava com ela de forma tão pessoal, e seus olhos, mesmo nublados pela dor, pareciam buscar algo além de uma resposta simples. Marta hesitou, o peso da gravidez que descobrira dias antes apertando seu peito. Ela queria contar a verdade, mas as palavras travaram na garganta. Em vez disso, respondeu com uma voz suave, quase um sussurro. Perdi meu pai quando era criança. Ele era tudo para mim. Às vezes, sinto ele em mim como se ainda estivesse me guiando. Pedro a encarou por um longo momento, como se aquelas palavras tivessem tocado uma parte dele que ele mantinha trancada. Ele deu um gole no copo de uísque que segurava, mas pela primeira vez em muito tempo, o líquido não trouxe alívio. Ele se levantou abruptamente, murmurando um boa noite antes de desaparecer pelo corredor. Marta ficou ali, sozinha na sala, sentindo o coração disparado.
Ela não sabia por quê, mas aquele breve momento parecia o início de algo que nenhum dos dois podia controlar. Os dias seguintes foram uma dança delicada de silêncios e olhares. Marta continuava seu trabalho, mas agora percebia Pedro a observando, com mais frequência. Não era um olhar invasivo, mas curioso, como se ele tentasse decifrá-la. Ela, por sua vez, lutava para manter a compostura. Os enjoos matinais pioravam, e ela precisava se esconder no banheiro para não levantar suspeitas. Cada vez que pensava na criança que crescia dentro dela, uma onda de emoções a invadia: medo, esperança e uma determinação feroz de proteger aquele bebê, mesmo que sozinha. Uma noite, enquanto Marta organizava a biblioteca de Pedro, algo inesperado aconteceu. Ela encontrou um álbum de fotos escondido atrás de alguns livros. Curiosa, abriu-o e viu imagens de um Pedro diferente, sorrindo ao lado de uma mulher radiante, Helena. Em uma das fotos, ele segurava a barriga dela, os olhos brilhando de orgulho. Marta sentiu uma pontada no peito. Não era ciúme, mas uma tristeza profunda por aquele homem que perdera tudo. Sem perceber, uma lágrima escorreu por seu rosto. "O que você está fazendo?" A voz de Pedro, cortante, a fez estremecer. Marta fechou o álbum rapidamente, envergonhada. "Desculpe, Sr. Pedro. Eu só estava limpando e vi isso." Não quis invadir, ele avançou, pegando o álbum com mãos trêmulas. Por um instante, Marta achou que ele gritaria, mas algo nos olhos dela o fez parar. Ele suspirou, sentando-se pesadamente no sofá. "Não é sua culpa, é só que isso dói. Dói muito." Marta, sem saber de onde vinha a coragem, sentou-se ao lado dele, mantendo uma distância respeitosa. "O senhor não precisa carregar isso sozinho, sabe? Falar pode ajudar." Pedro riu, um som amargo. "Falar? Eu não falo sobre ela há 3 anos. Ninguém quer ouvir." "Eu quero", disse Marta, com uma sinceridade que o pegou desprevenido. E então, pela primeira vez desde a tragédia, Pedro falou. Contou sobre Helena, sobre como ela o fazia rir com suas manias, sobre o sonho de serem pais, sobre a noite em que tudo desmoronou. Ele chorou, algo que não fazia desde o funeral. Marta ouviu em silêncio, sentindo o peso de cada palavra. Quando ele terminou, havia uma leveza em seu rosto, como se um pedaço da armadura que ele usava tivesse rachado. "Por que você se importa?" perguntou ele, genuinamente confuso. "Sou só seu chefe, e vamos ser honestos, não sou dos melhores." Marta sorriu, um sorriso tímido, mas verdadeiro. "Porque todo mundo merece uma chance de ser feliz de novo, até o Senhor." Naquela noite, Pedro não bebeu. Pela primeira vez em meses, ele foi para a cama com a mente clara, pensando em Marta. Não era amor, ainda não, mas era algo que ele não sentia há muito tempo: esperança. Enquanto isso, Marta, deitada em seu pequeno apartamento, acariciava a barriga ainda imperceptível, prometendo ao bebê que tudo ficaria bem. Ela não sabia como, mas sentia que algo maior estava em movimento. No dia seguinte, Pedro a surpreendeu. Ao chegar ao apartamento, ele a encontrou na cozinha e, sem rodeios, disse: "Marta, quero te conhecer melhor. Não como chefe, mas como... sei lá, Old Trafford, onde ele jogou, é um dos maiores estádios do mundo. Me leva para almoçar lá." "Amanhã?" Marta riu, surpresa com o convite repentino. "Almoçar? No Old Trafford? Senhor Pedro, acho que o senhor está sonhando alto." Ele deu um sorriso, algo raro e encantador. "Tá bom, talvez não Old Trafford, mas que tal um café? Conheço um lugar que faz um pão de queijo que vai te lembrar de Minas." Marta hesitou, o coração acelerado. Aceitar seria atravessar uma linha que ela não sabia se estava pronta para cruzar. Mas aqueles olhos, agora com um brilho que ela nunca vira antes, a convenceram. "Tá bem, um café, mas só se tiver suco de laranja fresco."
respondeu ela, com um toque de humor. Pedro riu e aquele som encheu o apartamento de uma leveza que parecia impossível semanas antes. Mal sabiam eles que o destino tinha mais surpresas guardadas e que a vida, com suas reviravoltas, estava apenas começando a uni-los. O pequeno café na Vila Madalena exalava o aroma de café fresco e pão de queijo quentinho, um pedaço de Minas Gerais escondido no coração de São Paulo. Marta, sentada à mesa de madeira rústica, mexia o suco de laranja com um canudo, tentando disfarçar o nervosismo. Pedro, à sua frente, parecia deslocado em sua camisa social impecável, mas havia algo diferente nele, um brilho nos olhos, uma tentativa genuína de estar presente. Era a primeira vez que saíam juntos fora do apartamento, e o ar entre eles vibrava com uma mistura de curiosidade e cautela. Então me conta, Marta, começou Pedro, mordendo um pão de queijo. Como uma mineira tão determinada acabou, trabalhando na casa de um cara como eu? Marta riu, surpresa com a leveza na voz dele. Bom, não foi exatamente o plano. Eu vim para São Paulo com 20 anos, queria estudar, ser enfermeira, mas a vida, sabe? Às vezes ela te joga para um lado que você não espera. Meu pai sempre dizia que a gente tem que plantar mesmo na terra seca, porque uma hora a chuva vem. Pedro a observava com atenção, como se cada palavra dela fosse uma peça de um quebra-cabeça que ele queria montar. Seu pai parece que era um homem sábio. Você puxou ele. Ela sorriu, mas havia uma sombra de saudade em seus olhos. Ele era. E o senhor? Como virou esse magnata das finanças? Sempre quis ser assim, tão sério? Pedro deu uma risada curta, quase autodepreciativa. Sério? Acho que você quis dizer arrogante. Não, eu não era assim. Eu queria construir coisas, sabe? Empresas, sonhos. Mas depois que perdi a Helena... Ele fez uma pausa, o nome dela ainda pesando como uma âncora. Digamos que me perdi também. Marta sentiu um aperto no coração. Ela queria estender a mão, tocá-lo, mas se conteve. Em vez disso, disse com suavidade: o senhor não está perdido, Pedro. Só está procurando o caminho de volta. Aquelas palavras o atingiram, como um raio. Ele a encarou e por um momento o barulho do café, as risadas, o tilintar das xícaras, desapareceu. Havia algo em Marta, uma força quieta que o fazia querer ser melhor. O almoço seguiu com histórias leves. Ela contou sobre as festas juninas na sua cidade. Ele confessou que criança sonhava em ser astronauta. Riram juntos e pela primeira vez em anos, Pedro sentiu o peso no peito diminuir. Mas a vida, com sua mania de complicar, não deixou aquele momento de paz durar. Nos dias seguintes, Marta começou a sentir os sintomas da gravidez com mais intensidade. Os enjoos agora vinham à tarde, e uma fadiga profunda a obrigava a fazer pausas no trabalho. Ela escondia como podia, mas Pedro, mais atento do que nunca, começou a notar. Uma tarde, enquanto ela limpava a sala, ele a encontrou sentada, pálida, com a mão na testa. Marta, você está bem? Perguntou, a preocupação genuína em sua voz. Ela forçou um sorriso. Tô sim, só um pouco cansada. Deve ser o calor. Pedro franziu a testa, não convencido. Você está trabalhando demais. Por que não tira uns dias? Eu posso te ajudar com o que precisar. O coração de Marta disparou. A oferta era gentil, mas também perigosa. Como ela poderia aceitar sem revelar o segredo que carregava? Ela balançou a cabeça, insistindo que estava bem. Mas Pedro não desistiu. Naquela noite, ele a surpreendeu ao deixar um envelope na cozinha com um bônus generoso e um bilhete. Descansa, Marta. Você merece. O gesto a deixou dividida. Por um lado, sentia gratidão, por outro, culpa. Ela ainda não contara a
Verdade sobre a gravidez. E a cada dia que passava, o peso daquele segredo crescia. Marta decidiu que precisava de um plano. Ela economizaria o bônus. Talvez alugasse um apartamento maior para quando o bebê chegasse. Mas contar a Pedro, isso ainda parecia impossível. Ele estava mudando, sim, mas será que estava pronto para uma notícia tão avassaladora? Enquanto isso, Pedro começava a perceber que seus sentimentos por Marta iam além de curiosidade. Ele pensava nela constantemente, no jeito como ela ria, na forma como enfrentava a vida com coragem. Em uma noite, enquanto olhava as estrelas, da varanda, ele pegou o celular e, num impulso, mandou uma mensagem para Marta. Obrigado por me fazer rir hoje. Fazia tempo que não me sentia assim. Boa noite. Marta, deitada em sua cama, leu a mensagem com um sorriso, mas também com o coração apertado. Ela acariciou a barriga, sussurrando para o bebê. Seu pai está tentando, meu amor. Mas será que ele está pronto para te conhecer? O que nenhum dos dois sabia era que o destino estava prestes a forçar a verdade à tona. Na manhã seguinte, enquanto Marta organizava o armário de Pedro, uma caixa pequena caiu no chão. Curiosa, ela a abriu e encontrou um ultrassom antigo, com o nome de Helena. A imagem de um bebê nunca nascido fez lágrimas escorrerem por seu rosto. Pedro, que entrava no quarto naquele exato momento, congelou ao vê-la com a caixa nas mãos. Marta, o que você está fazendo? Perguntou ele, a voz tremendo de emoção. Ela ergueu os olhos e algo dentro dela se partiu. Era agora ou nunca. Marta segurou a pequena caixa com o ultrassom de Helena, o coração disparado, enquanto Pedro permanecia parado na porta do quarto, os olhos fixos nela. O silêncio entre eles era tão pesado que parecia roubar o ar. Ela abriu a boca para se explicar, para pedir desculpas por invadir algo tão íntimo, mas as palavras não vieram. Em vez disso, uma onda de emoção a engoliu, e ela deixou a caixa escorregar de suas mãos, caindo suavemente no tapete. Eu não quis mexer nas suas coisas, Pedro, disse ela, a voz embargada. Só caiu e... me desculpe. Não sei o que dizer. Pedro avançou lentamente, como se cada passo doesse. Ele se abaixou, pegou a caixa e olhou para o ultrassom com uma expressão que misturava saudade e tormento. Por um instante, Marta achou que ele explodiria em raiva, mas para sua surpresa, ele apenas se sentou na beira da cama, os ombros caídos, como se o peso do passado o esmagasse. Não é sua culpa, murmurou ele quase para si mesmo. Esse era o meu filho, ou filha. Nunca vou saber. Ele fez uma pausa, os olhos marejados. Às vezes, penso que se eu tivesse dirigido mais devagar ou escolhido outra estrada, eles estariam aqui. Marta sentiu um nó na garganta. Ela queria contar a verdade sobre sua gravidez, sobre a criança que carregava, mas como poderia? Aquele não era o momento. Em vez disso, movida por um impulso que nem ela entendia, ela se sentou ao lado dele, mantendo uma distância respeitosa, mas próxima o suficiente para que ele sentisse sua presença. Pedro, o que aconteceu não foi sua culpa. Às vezes, a vida nos tira coisas que amamos, mas isso não significa que a gente não merece amar de novo, ou viver de novo. Ele virou o rosto para ela, os olhos brilhando com lágrimas que ele lutava para conter. Como você faz isso, Marta? Como você continua sorrindo, mesmo depois de tudo que passou? Eu não consigo. Eu olho para frente e só vejo escuridão. Marta sorriu, um sorriso triste, mas cheio de força. Não é que eu não sinta a dor. Eu sinto, todos os dias. Mas aprendi com meu pai que a gente precisa acender uma vela, mesmo na noite mais escura. Não para apagar a escuridão, mas para lembrar que ela não é tudo. As palavras dela ecoaram no quarto e algo em Pedro mudou. Ele não sabia explicar, mas a presença de Marta, sua voz, sua calma,
Era como um farol em meio à tempestade que o consumia há anos. Ele segurou a mão dela, um gesto inesperado que fez o coração de Marta disparar. Não era romântico, não ainda, mas era humano, uma conexão que transcendia as barreiras entre eles. Obrigado, Marta, por estar aqui, disse ele a voz rouca. Ela apertou a mão dele de leve antes de soltá-la, sentindo o peso do segredo que ainda guardava. Sempre que precisar, Pedro, eu tô aqui. Os dias seguintes trouxeram uma proximidade cautelosa. Pedro começou a mudar pequenos hábitos. Bebia menos, chegava em casa mais cedo, até tentou cozinhar um jantar desastroso que acabou em risadas quando o macarrão grudou na panela. Marta, apesar dos enjoos que tentava esconder, sentia-se mais leve na presença dele. Eles conversavam sobre tudo e nada. Músicas antigas, filmes de comédia, até histórias engraçadas da infância. Uma tarde, enquanto tomavam café na varanda, Pedro a surpreendeu com uma confissão. Sabe, Marta, eu estava pensando, faz anos que não vou à praia. Minha mãe tinha uma casa em Maresias e eu amava passar os fins de semana lá, surfando, ouvindo o mar. Acho que talvez eu queira voltar lá, quem sabe? Ele hesitou, então acrescentou com um sorriso tímido. Você já surfou? Marta riu alto, o som enchendo o ar. Eu? Surfar? Pedro, eu mal sei nadar direito, mas confesso que o mar me chama, deve ser lindo lá. Então tá combinado, disse ele animado. Vamos para Maresias, só um fim de semana. Você, eu e, quem sabe, um pouco de paz. Marta hesitou, a gravidez pesando em sua mente. Uma viagem assim significava mais tempo com Pedro, mais chances de ele notar algo. Mas também era uma oportunidade de conhecê-lo melhor, de entender se ele poderia, um dia, aceitar a verdade. Ela aceitou com um misto de medo e excitação. Enquanto preparava a mala para o fim de semana, Marta olhou para o espelho, acariciando a barriga que começava a arredondar ligeiramente. Tá na hora de você conhecer o mar, meu amor, sussurrou para o bebê. E quem sabe, de ajudar seu pai a encontrar o caminho dele. Mal sabia ela que aquele fim de semana em Maresias traria revelações que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. O som das ondas quebrando na praia de Maresias era como uma canção de ninar para a alma. Marta, sentada na varanda da casa de praia de Pedro, sentia a brisa salgada acariciar seu rosto enquanto o sol se punha, pintando o céu de laranja e rosa. Era sua primeira vez tão perto do mar, e algo na imensidão do oceano a fazia sentir, pequena, mas também cheia de possibilidades. Pedro, ao seu lado, segurava uma garrafa de água com gás. Uma mudança notável em relação ao uísque que costumava ser seu companheiro. Ele parecia mais leve, como se o mar estivesse lavando aos poucos as camadas de dor que o envolviam. O que achou? Perguntou ele, apontando para o horizonte. Valeu a viagem? Marta sorriu, os olhos brilhando. Pedro, isso aqui é um pedaço do paraíso. Eu nunca vi nada tão lindo. Obrigada por me trazer. Ele a olhou por um momento, como se quisesse gravar aquele sorriso na memória. Eu que agradeço, Marta. Fazia anos que não vinha aqui. Acho que eu estava com medo de lembrar demais, mas com você parece diferente. As palavras dele fizeram o coração de Marta disparar. Ela queria contar tudo ali, sob aquele céu infinito. Que estava grávida, que o bebê era dele, que talvez o destino os tivesse unido por um motivo maior. Mas o medo a segurava. E se ele reagisse mal? E se voltasse a ser o homem frio de antes? Ela respirou fundo, decidindo que, por enquanto, aproveitaria o momento. O fim de semana foi uma sequência de instantes mágicos. Pela manhã, Pedro insistiu em ensinar Marta a ficar de pé na prancha de surf, o que resultou em quedas hilárias e risadas que ecoavam pela praia. Você é pior que eu imaginava, brincou ele, enquanto a ajudava a sair da água, ambos encharcados e rindo como crianças.
À tarde, caminharam pela areia, coletando conchas e trocando histórias. Marta contou sobre o festival de pipas que seu pai organizava em sua cidade. E Pedro confessou que, aos 15 anos, tentou fugir de casa para ser músico, mas desistiu quando percebeu que não sabia tocar nem violão. Na noite de sábado, sentados ao redor de uma fogueira improvisada, Pedro abriu uma garrafa de suco de maçã. Outra surpresa para Marta, que já o associava ao álcool. Ele ergueu o copo em um brinde. As segundas chances, disse, com um sorriso que misturava esperança e vulnerabilidade. As segundas chances, repetiu Marta, sentindo um calor no peito que não vinha da fogueira. Mas a leveza daquele fim de semana foi abalada no domingo de manhã. Enquanto preparava o café, Marta sentiu uma tontura forte, seguida de um enjoo que a fez correr para o banheiro. Pedro, que estava na sala, ouviu o barulho e bateu à porta preocupado. Marta, tá tudo bem? Posso entrar? Ela, ofegante, tentou disfarçar. Tô bem, Pedro, só comi algo que não caiu bem. Já passa, mas Pedro não estava convencido. Quando ela saiu do banheiro, pálida e trêmula, ele a levou até o sofá, insistindo para que se sentasse. Você tá assim há semanas, Marta. Não minta para mim. O que está acontecendo? A voz dele era firme, mas cheia de preocupação. Marta sentiu o pânico subir. Era o momento que ela tanto temia. Seus olhos se encheram de lágrimas e ela balançou a cabeça, incapaz de falar. Pedro, vendo o desespero dela, suavizou o tom e segurou suas mãos. Ei, confia em mim. Seja o que for, a gente resolve juntos. As palavras dele, tão gentis, quebraram a última barreira de Marta. Com a voz tremendo, ela finalmente deixou a verdade escapar. Pedro, eu tô grávida. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Pedro a encarou, os olhos arregalados, como se tentasse processar o que acabara de ouvir. Grávida, repetiu ele, quase sussurrando. Mas, como? Quando? Marta baixou o olhar, as lágrimas caindo livremente. Foi naquela noite, Pedro, aquela noite que o senhor estava tão mal, que eu não planejei, juro, e só descobri há algumas semanas. Eu estava com medo de contar, porque não sei como o senhor vai reagir. Pedro soltou as mãos dela, levantando-se abruptamente. Ele caminhou até a janela, olhando para o mar, as emoções girando em sua mente como uma tempestade. Grávida, um filho dele. A ideia o aterrorizava e, ao mesmo tempo, acendia algo que ele pensava estar morto. Esperança. Mas também havia dor, a lembrança de Helena, do bebê que nunca nasceu. Ele sentiu o chão tremer sob seus pés. Pedro, me desculpe, disse Marta, levantando-se, a voz cheia de angústia. Eu não queria te machucar. Se quiser que eu vá embora, eu vou só. Não odeie essa criança. Ela não tem culpa. Ele se virou para ela, os olhos marejados. Odiar? Marta, eu não odeio, eu só... Ele passou a mão pelos cabelos, tentando encontrar palavras. Eu não sei se consigo ser o que essa criança precisa. Eu mal consigo ser algo para mim mesmo. Marta deu um passo à frente, a coragem nascendo em meio às lágrimas. Você não está sozinho nisso, Pedro. Eu também estou com medo, mas esse bebê, ele é uma chance para mim, para você, para nós dois. Se você quiser. Aquelas palavras ecoaram no coração de Pedro e ele sentiu algo que não sentia há anos. O desejo de lutar, de ser mais do que um homem quebrado. Ele olhou para Marta, para a força em seus olhos e tomou uma decisão. Não seria fácil, mas ele tentaria. Por ela, pelo bebê, por si mesmo. Tá bem, disse ele, a voz firme apesar da emoção. Vamos fazer isso juntos. Mas, Marta, eu preciso de tempo para entender, para me preparar. Você me dá esse tempo? Ela assentiu, um sorriso tímido surgindo em meio às lágrimas.
todo o tempo que precisar, enquanto o sol nascia sobre Maresias. Pedro e Marta sentaram-se na varanda lado a lado, olhando o mar. O futuro era incerto, mas, pela primeira vez, ambos sentiam que não estavam sozinhos. De volta a São Paulo, o apartamento de Pedro parecia diferente, como se a revelação em Maresias tivesse trazido uma nova energia ao ambiente. Marta, agora, com 3 meses de gravidez, sentia uma mistura de alívio e ansiedade. Contar a verdade a Pedro fora como tirar uma montanha das costas, mas a jornada à frente ainda era incerta. Pedro, por sua vez, estava determinado a mudar, mas as cicatrizes do passado não desapareciam da noite para o dia. Ele sabia que precisava reconstruir a si mesmo para ser o pai que aquele bebê merecia. E quem sabe, o homem que Marta pudesse amar. Os primeiros dias após a viagem foram de ajustes. Pedro insistiu que Marta reduzisse o trabalho doméstico, contratando uma equipe de limpeza para que ela pudesse descansar mais. Ele também a surpreendeu com um presente inesperado. Uma inscrição em um curso noturno de enfermagem, algo que ela mencionara em uma das conversas em Maresias. Quando Marta viu o comprovante, seus olhos se encheram de lágrimas. Pedro, isso é demais. Eu não sei nem como agradecer, disse ela, segurando o papel com mãos trêmulas. Ele deu de ombros, tentando disfarçar a emoção. Você disse que queria ser enfermeira. Acho que está na hora de correr atrás desse sonho, não é? E bem, eu meio que preciso de alguém para cuidar de mim quando ficar velho e rabugento. Marta riu, o som enchendo o apartamento de leveza. Rabugento você já é, mais velho. Ainda falta um tempinho. Aquele momento marcou o início de uma nova dinâmica. Pedro começou a acompanhar Marta em consultas pré-natais. Mesmo que no começo ele ficasse quieto, apenas observando o monitor do ultrassom com uma mistura de fascínio e medo. Ver o coraçãozinho do bebê pulsar na tela era como um lembrete de que a vida, apesar de tudo, continuava a florescer. Marta, percebendo a hesitação dele, segurava sua mão durante os exames, um gesto silencioso que dizia: "Estamos nisso, juntos." Uma tarde, enquanto caminhavam pelo Parque Ibirapuera após uma consulta, Pedro parou de repente, olhando para um grupo de crianças brincando com um balão colorido. "Marta, você já pensou em nomes?" Mané perguntou, a voz tímida, como se tivesse medo de tocar no assunto. Ela sorriu, surpresa com a iniciativa. "Pensei em alguns. Se for menina, acho que Luísa seria lindo. Era o nome da minha avó. E se for menino, talvez Gabriel. E você, já pensou?" Pedro hesitou, então confessou: "Eu e Helena tínhamos escolhido Sofia para a menina e Mateus para o menino. Mas acho que Luísa é perfeito. E Gabriel também." Ele sorriu, e pela primeira vez, falar de Helena não trouxe dor, mas uma saudade. Tranquila. Marta sentiu o coração aquecer. Era como se Pedro estivesse aos poucos fazendo as pazes com o passado. E com isso, algo novo começava a crescer entre eles. Não era só a responsabilidade compartilhada pelo bebê, mas uma conexão mais profunda, feita de risadas, olhares trocados e silêncios confortáveis. Uma noite, enquanto assistiam a um filme de comédia no sofá, uma sugestão de Marta: para desestressar. Pedro caiu na gargalhada com uma cena boba e Marta, sem pensar, jogou uma almofada nele. "Para de rir assim, vai acordar o prédio inteiro." "Mabi", brincou ela. Ele pegou a almofada e devolveu rindo ainda mais. "Você que começou, mineira. Esse filme é sua culpa." O momento terminou com os dois sem fôlego de tanto rir, sentados mais perto do que pretendiam. Quando seus olhos se encontraram, havia algo novo ali, uma faísca de possibilidade, um desejo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. Mas o momento foi interrompido pelo toque do celular de Pedro. Era uma ligação do trabalho, e ele se levantou, voltando ao modo empresário. Em segundos,
Enquanto ele falava ao telefone, Marta tocou a barriga, sussurrando para o bebê. Seu pai tá ficando mais leve, sabia? Acho que ele vai te amar muito, mas nem tudo era perfeito. Pedro ainda lutava contra seus demônios. Em uma noite, após uma reunião estressante, ele chegou em casa com uma garrafa de uísque na mão. Marta, que estava na cozinha, sentiu o coração apertar ao ver o líquido âmbar. Pedro, você tá bem? Perguntou, tentando manter a voz neutra. Ele olhou para a garrafa, então para ela, e algo em seu olhar mudou. Eu quase bebi hoje, Marta. Quase, mas aí pensei em você, no bebê, e joguei a garrafa no lixo antes de entrar. Ele fez uma pausa, vulnerável. Não quero ser aquele cara de novo. Me ajuda? Marta se aproximou, colocando a mão no braço dele. Você não está sozinho, Pedro, e eu acredito em você. Aquele foi um marco. Pedro começou a frequentar reuniões de apoio para lidar com o vício, e Marta o acompanhava sempre que podia, orgulhosa de cada passo que ele dava. Mas o que nenhum dos dois esperava era que uma sombra do passado de Pedro estava prestes a surgir, ameaçando tudo o que eles estavam construindo. Uma manhã, enquanto Marta organizava suas coisas para a aula de enfermagem, alguém bateu à porta do apartamento. Era uma mulher elegante, de cabelos loiros e olhar penetrante. Já eu sou Carolina, ex-sócia do Pedro, disse ela com um sorriso que não alcançava os olhos. Preciso falar com ele. E com você, Marta. É sobre algo importante. Marta sentiu um frio na espinha. Quem era aquela mulher e o que ela queria? Marta sentiu um nó no estômago ao encarar Carolina, cuja presença parecia deslocar o ar do apartamento. A mulher, com seu talher impecável e um perfume caro que invadia o ambiente, exibia uma confiança que beirava a arrogância. Marta, com a barriga já começando a se pronunciar sob a blusa simples, segurou a porta com firmeza, tentando manter a compostura. Pedro não estava em casa, havia saído para uma reunião de negócios, e Marta se viu sozinha diante daquela estranha que parecia saber mais do que dizia. Desculpe, mas o Pedro não está aqui agora. Posso passar um recado? Perguntou Marta, mantendo a voz educada, mas firme. Carolina ergueu uma sobrancelha, o sorriso frio se alargando. Não precisa, Marta. Eu vim falar com você também. Posso entrar? É rápido, prometo. Contra seu melhor julgamento, Marta assentiu, guiando Carolina até a sala. A mulher sentou-se no sofá, como se fosse a dona do lugar, cruzando as pernas com elegância. Então você é a famosa Marta. Pedro fala de você o tempo todo, sabia? Disse ela, o tom carregado de uma ironia sutil. Marta franziu a testa, confusa. Fala de mim? Como assim? E quem é você, exatamente? Carolina riu, um som seco. Sou uma velha amiga do Pedro. Fui sócia dele na empresa antes de ele se perder. E agora que ele parece estar se reerguendo, digamos que estou interessada em reacender nossa parceria. Ela fez uma pausa, os olhos fixos na barriga de Marta. Mas vejo que ele tem outras prioridades agora. Marta sentiu o rosto queimar, mas não desviou o olhar. Se você tem algo a dizer, fala logo. Não gosto de rodeios. Carolina inclinou-se para frente, o tom agora mais sério. Tá bem, vou ser direta. Eu sei que você tá grávida, Marta. E sei que o filho é do Pedro. O que eu quero saber é, o que você quer com ele? Dinheiro? Uma vida de luxo? Porque se for isso, posso te fazer uma oferta bem generosa para você desaparecer. As palavras atingiram Marta como um soco. Ela se levantou, tremendo de raiva e indignação. Você não sabe nada sobre mim ou sobre o Pedro. Esse bebê não é um negócio, é uma vida. E eu não estou aqui pelo dinheiro dele, nunca estive. Se é só isso que você tem para dizer, a porta está ali. Carolina não se abalou. Levantou-se lentamente, pegando sua bolsa. Você é ingênua, Marta. Pedro é um homem complicado e ele não vai mudar, não importa o quanto você acredite nele.
pense na minha oferta. Vou deixar meu cartão, caso mude de ideia. Ela colocou um cartão de visitas na mesa de centro e saiu, deixando um silêncio pesado no ar. Marta ficou parada, as mãos cerradas, lutando contra as lágrimas. As palavras de Carolina ecoavam em sua mente, plantando sementes de dúvida. E se ela estivesse certa? E se Pedro, apesar de todo o progresso, não estivesse pronto para ser pai, para estar com ela? Mas então, ela tocou a barriga, sentindo um leve chute do bebê, e a determinação voltou. Não, meu amor, sussurrou. Seu pai é mais forte do que ela pensa, e eu também. Quando Pedro chegou em casa naquela noite, encontrou Marta mais quieta do que o normal. Ele notou imediatamente. Ei, tá tudo bem? Você parece distante, disse, sentando-se ao lado dela na cozinha. Marta hesitou, mas decidiu ser honesta. Uma mulher veio aqui hoje, Carolina. Disse que era sua ex-sócia. E ela me ofereceu dinheiro para ir embora, Pedro. Para te deixar. O rosto de Pedro endureceu. Uma mistura de choque e raiva. Carolina? Ela teve a ousadia de vir aqui? Marta, me escuta. Ela não tem nada a ver com a minha vida agora. Ela era minha sócia, sim, mas também era alguém que sempre quis controlar tudo, inclusive a mim. Depois que perdi a Helena, ela tentou se aproximar, mas eu cortei contato. Não acredito que ela fez isso. Marta olhou nos olhos dele, procurando a verdade. Ela disse que você não vai mudar, Pedro, que eu tô sendo ingênua. E eu quero acreditar em você, mas às vezes eu fico com medo. Pedro segurou as mãos dela, o olhar intenso. Marta, eu não sou perfeito. Ainda tenho meus fantasmas, mas eu juro por você e por esse bebê que tô lutando para ser melhor. Carolina tá errada. E se ela voltar, eu mesmo vou lidar com ela. Você confia em mim? Marta viu a sinceridade nos olhos dele e assentiu, sentindo o coração se acalmar. Confio, Pedro, mas promete que vai me contar tudo. Não quero mais surpresas. Prometo, disse ele, puxando-a para um abraço. Era a primeira vez que se abraçavam assim, e Marta sentiu uma onda de calor e segurança. O abraço durou mais do que o necessário, e quando se afastaram, havia algo novo no ar. Uma proximidade que ia além da amizade. Nos dias seguintes, Pedro confrontou Carolina por telefone, deixando claro que ela não tinha mais espaço em sua vida. Ele também começou a planejar o futuro com mais clareza. Reformou um quarto no apartamento para o bebê, com paredes pintadas de amarelo suave e um berço que ele mesmo montou, com direito a algumas risadas quando confundiu as peças. Marta, enquanto isso, brilhava no curso de enfermagem, sentindo que pela primeira vez seus sonhos estavam ao alcance. Uma noite, enquanto decoravam o quarto do bebê, Pedro colocou uma música suave no toca-discos, um vinil antigo de Elis Regina. Ele estendeu a mão para Marta, sorrindo. Dança comigo, só uma música, prometo não pisar no seu pé. Marta riu, aceitando a mão dele. Eles dançaram lentamente, desajeitados no começo, mas logo encontrando um ritmo. A barriga dela, agora, mais visível, roçava nele, e Pedro colocou a mão ali, sentindo o bebê chutar. Ele tá dançando também, disse, rindo, os olhos brilhando de emoção. Naquele momento, sob a luz suave do abajur, Marta sentiu algo que não podia mais negar. Ela estava se apaixonando por Pedro, e pelo olhar dele, ela começava a suspeitar que o sentimento era mútuo. Mas o que nenhum dos dois sabia era que o maior teste de sua jornada ainda estava por vir. A primavera chegou a São Paulo trazendo um calor suave e o perfume das flores do jacarandá que enfeitavam a Avenida Paulista. Marta, agora com 6 meses de gravidez, sentia o bebê se mexer com mais força, como se ele quisesse fazer parte de cada momento da vida dela. O quarto do bebê estava quase pronto, e Pedro, com um orgulho quase infantil, mostrava a Marta cada detalhe. O móbile de estrelas,
que ele comprara, as cortinas com estampas de nuvens, até um ursinho de pelúcia que ele insistia em dizer que escolheu a dedo. A relação deles havia evoluído para algo que nenhum dos dois nomeava, mas que se fazia sentir em cada olhar, cada toque, cada risada compartilhada. Uma noite, enquanto jantavam uma pizza caseira que Pedro tentara fazer, com resultados hilariantes. Desastrosos, já que a massa ficou mais parecida com um biscoito gigante. Marta não aguentou e caiu na gargalhada. Pedro, você é um gênio nos negócios, mas na cozinha, meu Deus, é melhor chamar o delivery na próxima. Ele fingiu indignação, jogando um pedaço de tomate nela. Ei, isso é arte culinária. Você só não entende minha visão moderna da pizza. Os dois riram até doer a barriga, e quando o riso morreu, Pedro a olhou de um jeito que fez o coração dela parar. Marta, eu não sei o que seria de mim sem você. Sério, você trouxe cor para minha vida de novo. Marta sentiu o rosto esquentar, mas sustentou o olhar dele. Você também mudou a minha, Pedro. Eu vim para São Paulo, achando que ia só sobreviver, mas agora eu sinto que estou vivendo. O silêncio que se seguiu era carregado de possibilidades. Pedro se inclinou, hesitante, e Marta, num impulso, encontrou os lábios dele. O beijo foi tímido no começo, como se ambos temessem quebrar algo precioso, mas logo se aprofundou, cheio de uma emoção que vinha sendo construída há meses. Quando se afastaram, os olhos de Marta brilhavam de lágrimas felizes, e Pedro sorria como um menino que acabara de descobrir um tesouro. Acho que a gente tá apaixonado, né? Disse ele, meio brincando, meio sério. Marta riu, enxugando uma lágrima. Acho que sim, seu bobo. Mas vai com calma, que eu e o bebê não somos tão fáceis de conquistar. A partir daquele momento, eles assumiram o que sentiam. Não era um conto de fadas, mas uma história real, com suas inseguranças e promessas. Pedro continuou frequentando as reuniões de apoio, agora com mais determinação. E Marta brilhava no curso de enfermagem, sonhando com o dia em que seguraria seu diploma. Eles começaram a planejar a chegada do bebê com entusiasmo. Escolheram o nome Luísa, caso fosse menina, e Gabriel, caso fosse menino. E até brincavam sobre quem herdaria o gênio teimoso de quem. Mas a vida, com sua mania de testar os corações, trouxe um desafio que ninguém esperava. Em uma manhã de sábado, enquanto Marta fazia compras no mercado, ela sentiu uma dor aguda na barriga, seguida de uma tontura que a fez se apoiar no carrinho. Uma senhora ao seu lado, vendo seu estado, chamou uma ambulância. No hospital, o diagnóstico veio como um trovão. Marta estava com um quadro de pré-eclâmpsia, uma complicação que colocava tanto ela quanto o bebê em risco. O médico foi claro, ela precisava de repouso absoluto e monitoramento constante, e havia a possibilidade de um parto prematuro. Quando Pedro chegou ao hospital, correndo após receber a ligação, encontrou Marta na cama, pálida, mas tentando sorrir para tranquilizá-lo. Tô bem, Pedro, só preciso descansar. O bebê tá forte, você vai ver. Mas Pedro não conseguia esconder o medo. Ele segurou a mão dela, os olhos marejados. Marta, você é tudo para mim. Você e esse bebê. Eu não vou deixar nada acontecer com vocês, entendeu? Nada. Os dias seguintes foram uma prova de fogo. Marta ficou internada e Pedro praticamente se mudou para o hospital, dormindo em uma cadeira desconfortável ao lado dela. Ele lia para ela, contava histórias engraçadas de sua juventude e até cantava, desafinado, para delírio de Marta. Músicas antigas que sua mãe gostava. Em um momento de vulnerabilidade, ele confessou: eu tô com tanto medo, Marta. Perdi a Helena, o nosso bebê. Não posso te perder. Não vou aguentar. Marta, mesmo fraca, apertou a mão dele. Você não vai me perder, Pedro. Eu prometo. E nosso bebê vai chegar, lindo e saudável. Você só precisa acreditar.
A força dela, mesmo naquele momento, era como um farol para Pedro. Ele começou a rezar, algo que não fazia desde criança, pedindo por Marta e pelo bebê. E aos poucos, os médicos trouxeram notícias melhores. A pressão de Marta estava estabilizando e o bebê, apesar do susto, continuava forte. Mas o repouso precisava continuar e o risco ainda não havia passado completamente. Uma noite, enquanto Marta dormia no hospital, Pedro saiu para tomar um ar no jardim. Olhando para o céu estrelado, ele fez uma promessa silenciosa. Se Marta e o bebê ficassem bem, ele dedicaria sua vida a fazê-los felizes. Ele voltaria a ser o homem que sonhava em construir, não só empresas, mas uma família. E quem sabe, talvez até pedisse Marta em casamento. Enquanto isso, Marta, em um sonho leve, via seu pai sorrindo, como se dissesse: "Você encontrou sua chuva, filha. Agora é só plantar." Ela acordou com um sorriso, sentindo que, apesar de tudo, o amor que crescia entre ela, Pedro e o bebê era mais forte que qualquer tempestade. Os meses que se seguiram ao susto no hospital foram uma dança delicada entre esperança e cautela. Marta, ainda sob cuidados médicos, passou o restante da gravidez em repouso, dividindo seu tempo entre o apartamento de Pedro e visitas ao hospital para monitoramento. Pedro, mais presente do que nunca, transformou-se em seu maior apoio. Ele deixava bilhetes com frases engraçadas pela casa para fazê-la rir, preparava sopas que, surpreendentemente, começaram a ficar comestíveis. E lia livros sobre paternidade com um entusiasmo que arrancava sorrisos de Marta. A cada ultrassom, quando viam o bebê mexendo, Pedro segurava a mão dela com força, como se quisesse ancorar aquele milagre à realidade. Em uma noite tranquila, enquanto Marta tricotava um casaquinho azul para o bebê, ela decidira manter o gênero uma surpresa até o nascimento. Pedro entrou na sala com uma expressão misteriosa. Ele segurava uma caixinha de veludo e o coração de Marta disparou. "Marta, eu preciso te dizer uma coisa", começou ele, sentando-se ao lado dela. "Esses últimos meses me mostraram o que realmente importa. Você e esse bebê, vocês são o meu mundo agora. Eu sei que nosso começo foi confuso, que eu era um desastre, mas você me deu uma razão para lutar. E eu quero lutar por nós, pelo resto da vida." Ele abriu a caixinha, revelando um anel simples, mas elegante, com uma pequena pedra de safira que brilhava como o mar de maresias. "Marta quer casar comigo? Não porque temos um bebê vindo, mas porque eu te amo, de verdade." Marta, com lágrimas escorrendo pelo rosto, riu e chorou ao mesmo tempo. "Pedro, você é louco. Claro que eu quero. Eu também te amo desde aquele dia que dançamos no quarto do bebê." Ela estendeu a mão e ele colocou o anel, selando o momento com um beijo que parecia conter todas as promessas do futuro. O nascimento do bebê veio em uma manhã ensolarada de dezembro, 2 semanas antes do previsto. Marta entrou em trabalho de parto de forma inesperada e Pedro, em pânico, dirigiu até o hospital com uma mistura de nervosismo e excitação. Após horas de tensão, risadas nervosas e apertos de mão, a enfermeira finalmente trouxe a notícia. Era um menino, saudável, com pulmões fortes que ecoavam pelo corredor. Quando Pedro segurou Gabriel pela primeira vez, seus olhos se encheram de lágrimas. Ele olhou para Marta, exausta, mas radiante, e sussurrou: "Você tinha razão. Ele é perfeito." Mas a história, que parecia caminhar para um final feliz, guardava um último plot twist. Meses após o nascimento de Gabriel, enquanto Marta e Pedro planejavam o casamento, uma cerimônia simples, com amigos próximos e uma festa regada a pão de queijo, um envelope chegou ao apartamento. Era uma carta anônima, com uma foto antiga de Pedro e Carolina, a ex-sócia, em um momento que parecia íntimo. Junto, um bilhete. "Pergunte ao seu noivo sobre Paris, 2018.
Marta, segurando a foto com mãos trêmulas, sentiu o chão desaparecer. Paris, 2018, era o ano em que Pedro ainda estava com Helena, antes da tragédia. Será que ele escondera algo? A dúvida a corroía, mas ela decidiu confrontá-lo, não com raiva, mas com a honestidade que sempre guiara seu relacionamento. Naquela noite, enquanto Gabriel dormia no berço, Marta mostrou a foto a Pedro. Me conta a verdade, Pedro. Quem mandou isso? E o que aconteceu em Paris? Pedro olhou a foto, o rosto pálido. Ele respirou fundo, sabendo que aquele era o momento de revelar uma parte de seu passado que ele evitara por vergonha. Marta, eu juro, isso não é o que parece. Em 2018 eu estava em Paris a negócios. Helena não pôde ir e Carolina, ela tentou algo. Ela me beijou e essa foto deve ter sido tirada naquele momento. Mas eu a afastei, Marta. Eu amava a Helena e agora amo você. Nunca houve nada entre mim e Carolina. Essa carta é ela tentando nos separar como fez antes. Marta o encarou, procurando qualquer sinal de mentira. Mas nos olhos dele, ela viu apenas verdade e medo. Medo de perdê-la. Ela tocou o rosto dele, suavizando a expressão. Eu acredito em você, Pedro, mas precisamos acabar com isso. Carolina não pode continuar mexendo com a nossa vida. Juntos, eles traçaram um plano. Pedro contratou um advogado para investigar a origem da carta. E descobriu que Carolina, movida por ciúmes e ambição, tentava desestabilizá-lo para retomar o controle de uma parte da empresa que ele vendera anos antes. Com provas em mãos, eles conseguiram uma ordem de restrição e Carolina, enfrentando as consequências legais, finalmente saiu de suas vidas. O casamento aconteceu em uma tarde de outono, em uma chácara nos arredores de São Paulo. Marta, com um vestido simples que realçava sua beleza natural, caminhou até Pedro segurando Gabriel, que ria com um chapeuzinho azul. Amigos e familiares, incluindo colegas do curso de enfermagem de Marta, choravam e aplaudiam. Durante os votos, Pedro, com a voz embargada, disse: Marta, você me ensinou que o amor não apaga o passado, mas constrói um futuro. Prometo te amar e amar o Gabriel todos os dias, com tudo o que sou. Marta, enxugando lágrimas, respondeu: Pedro, você me deu uma família, um lar e a coragem de sonhar. Te amo, hoje e sempre. Enquanto dançavam sob as estrelas com Gabriel, nos braços de uma tia coruja, Pedro e Marta sabiam que a vida ainda traria desafios, mas também sabiam que enfrentariam tudo juntos. A dor do passado, a luta contra os demônios internos, a surpresa de um amor inesperado. Tudo os levara àquele momento, onde o vazio deu lugar a uma felicidade que nenhum dos dois imaginava ser possível. E, em algum lugar, sob o mesmo céu, parecia que Helena sorria, como se soubesse que Pedro finalmente encontrara seu caminho.